Muito bem, senhores, estamos de volta. Conforme prometido, vou fazer aqui um vídeo a respeito da análise do edital da prova discursiva desse concurso. Fizemos lá a análise do edital da parte de português e agora a parte discursiva, que é onde o pessoal tem muita dificuldade, muita dúvida. Então fique comigo aqui que eu vou trazer alguns aspectos sobre as características dessa prova, o que a banca vai exigir, o que você tem que fazer no seu texto discursivo, ok? Bom, informações aqui da banca examinadora, prova discursiva, você está vendo destacado aqui, estudo de caso, uma questão, né, um estudo de caso e duas questões discursivas, nós vamos tratar sobre esses dois assuntos aqui neste vídeo, tá? Edital menciona o seguinte, ó, a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será composta por 3 questões, sendo uma no formato de estudo de caso. Nós vamos ver o que significa estudo de caso. A prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e escrita na forma culta da língua portuguesa, conforme mencionei no vídeo anterior, parte interpretativa de compreensão e a parte de língua portuguesa. O conhecimento da norma padrão ele é fundamental para você desenvolver o seu texto discursivo. Prova discursiva será aplicada na mesma data e no período oposto ao da prova objetiva. O que é um estudo de caso? Aqui temos o estudo de caso previsto na sua prova, ele é um gênero textual. E ele é normalmente aplicado aqui, ó, aos cargos de nível superior, com ênfase em alguma área de atuação específica, como é o caso de vocês, a área de educação. O objetivo, né, com esse tipo textual, ele vai além da avaliação do conhecimento linguístico e crítico do candidato. Espera-se que o candidato tenha aqui um domínio do conteúdo suficiente para resolver situações comuns na área em que for atuar. Essa é a parte da legislação que você tem que conhecer. Sendo assim, o estudo de caso ele sempre vai apresentar um problema em forma de uma situação fictícia, uma situação que precisa ser analisada pelo candidato, a fim de que apresente, a partir do seu conhecimento teórico, mecanismos e estratégias para a resolução desse problema. Então, a parte de estudo específico da legislação, ele vai ser fundamental para você responder ou desenvolver um texto de estudo de caso. Então, o que nós vamos entender aqui? Ó? O foco principal do estudo de caso é apresentar uma proposta de solução para um caso com traços de realidade, com aquilo que acontece no seu dia a dia, que é o que você vai enfrentar aí na sua profissão, né, no seu cargo, no seu dia a dia. Mas para que a resposta apresentada seja válida, é necessário demonstrar conhecimento técnico e teórico suficiente. Mais uma vez, ressalto aqui a importância do conhecimento da área técnica, da parte de legislação, da parte dos currículos, diretrizes de base, etc. Quer dizer, resumindo, não basta só explicar como fazer, é obrigatório indicar quais as ferramentas legais ou científicas, como é o caso de vocês também, devem ser seguidas e empregadas aqui nessa situação fictícia. E cabe também destacar que isso não deve ser um problema para o candidato, não é um problema para você, né? Afinal de contas, o conteúdo a ser apresentado no seu texto é aquele mesmo estudado na prova objetiva. Conforme eu mencionei aqui, o conteúdo de legislação, diretrizes, né, a parte da Constituição, são assuntos que constam no seu edital. Então, resumindo, o estudo de caso ele é aliar a teoria à prática, né? Nada mais do que isso. E é claro que nós temos aqui a parte de estrutura do estudo de caso, que compreende igual a redação comum, com introdução, com desenvolvimento e com conclusão. Vamos ver cada um deles aqui, ó. Então, para que todas essas informações sejam apresentadas de forma organizada e coerente, você poderá seguir a seguinte estrutura. Introdução. Você vai iniciar o seu texto com a apresentação da situação hipotética, né? Aquela situação que foi entregue pela banca examinadora. Então, vamos ticar aqui o primeiro assunto. Não considere, olha, é importante isso aqui, ó, não considere que o leitor, né, apesar de ser o seu examinador, faça de conta que ele não conhece o caso. Então, você tem que apresentar a ele o problema e os envolvidos em algum dado, se for essencial no enunciado da questão. Então, um dos erros que muitos candidatos costumam cometer aqui nessa parte é que ele parte do seguinte princípio: quem vai corrigir a minha prova
é uma pessoa que conhece essa área específica na área também da legislação e das diretrizes. Então, eu não preciso mencionar nada disso, que ele já conhece. Negativo. Faça de conta que você está desenvolvendo um texto, fazendo um texto para uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece aqueles termos técnicos, tá bom? Esse é fundamental, a banca vai avaliar isso aí também, tá? Então, o que acontece aqui? Ó, se a proposta indicar algum conteúdo teórico, então aqui na introdução é o momento de você explicar esse conteúdo teórico como se você estivesse explicando para o seu leitor o que vai acontecer no restante do seu texto. Partimos para o desenvolvimento. Desenvolva a explicação dos aspectos pré-indicados lá na introdução, né, dados pela proposta. Você vai apresentar esses aspectos, preferencialmente em parágrafos distintos. Então, caso a proposta não indique esses aspectos, aí cabe a você planejar no seu texto, seguindo, obviamente, uma ordem lógica, né, dos procedimentos a serem realizados. Por exemplo, né, você pode mencionar, primeiro ou em primeiro lugar, deve-se observar tal coisa, né, aí na sequência. Em seguida, pode-se notar tal coisa. E, por fim, né, seguindo essa ordem aqui, ó. Nessa etapa do estudo, fundamente as ações com base no conteúdo específico. Esse conteúdo específico tem a ver com a legislação, tá? Outra característica importante do desenvolvimento é você relacionar as ações ao caso fictício. Por exemplo, fulano de tal deve tomar tal providência. O aluno tal precisa de tal coisa. As provas apresentadas são, e assim por diante. E lembre-se, hein? Você está estudando uma situação específica. Então, qualquer medida, ela deve ser coerente com os envolvidos e com o problema também. Então, cuidado para não fugir aqui ao assunto, e normalmente isso acontece e a banca desclassifica a redação, tá? Por fim, a conclusão. Você vai encerrar o seu texto com a apresentação de proposta de solução, né, para aquela situação fictícia estudada. E aqui, você vai amarrar toda a discussão feita para explicitar definitivamente a solução construída ao longo do estudo. Portanto, refira seus envolvidos, indique os desdobramentos, as penalizações, se for o caso, e os responsáveis por julgar, se for o caso aqui, ou avaliar ou dar o parecer final. Ok? Muito bem. Linguagem, hein? Linguagem. O que eu devo usar aqui? Já até comentei com vocês, mas cabe aqui fazer uma ressalva, né? Como em qualquer redação, qualquer texto escrito, a linguagem é fundamental. Então, você vai respeitar o padrão culto da língua portuguesa, você vai ser claro, você não exagere em termos técnicos, faça de conta que a pessoa que está lendo o seu texto, ela não tem o conhecimento, então há necessidade de você explicar isso. Tem que ser objetivo, evitar ser muito detalhista, né? Você vai se atentar somente àquilo que é essencial. Ser coeso, evitar repetições. Ser coeso é você utilizar elementos de coesão, conjunções, preposições, né? As repetições, elas deixam o texto muito cansado, né? O texto ele fica circular, você fica girando em torno de algo que não é específico, tá? E por fim, claro, né, gente, para arrematar aqui, seguir as regras gramaticais que você vai estudar lá para a prova objetiva. Também não deixe de esclarecer a coesão, elementos conectores. Para tanto, empregue os elementos conectivos, como eu disse aqui, conjunções, preposições, para você marcar a relação de sentido entre os parágrafos, né? Por exemplo, você desenvolve um texto num determinado parágrafo, né? Vamos supor que você desenvolveu lá o desenvolvimento, está no desenvolvimento, e você vai colocar 2 parágrafos, por exemplo, né? Eu tenho um assunto aqui e outro assunto no parágrafo. Para você ligar esse parágrafo, você pode usar, também pode se ressaltar, ou se for uma contradição, você usar um por outro lado, né? Ou em contrapartida, ou então, diante disso, para mencionar algo que está ligado ao parágrafo anterior. Esses são os elementos conectores também, isso é muito importante aí no seu texto, tá? E por fim, para manter a manutenção do estudo, você pode retomar os elementos da situação hipotética, que é o que nós chamamos de conclusão por retomada. Então, caso você não vá resolver algum problema, isso depende da banca, do enunciado, então você pode fazer a retomada daquele assunto que foi especificado ali no desenvolvimento. Ok? Resumindo, é isso aí, ó, a estrutura do estudo, do estudo de caso. Então, você tem uma introdução que é feita num parágrafo único, né, aqui, ó, que traz a apresentação resumida do caso hipotético. Depois, o desenvolvimento, como eu disse aqui, um parágrafo para cada aspecto. Vamos supor
que o comando da questão pediu dois aspectos, análise de dois aspectos. Então, você vai explicar o primeiro aspecto, mais uma fundamentação lógica e teórica, né, de legislação, e vai explicar num outro parágrafo o segundo aspecto também com essa fundamentação técnica, né? E a conclusão, a apresentação de proposta, caso o examinador exija isso, né, que também é feita no parágrafo único, ou então a explicação do último aspecto com fundamentação e afirmação de uma solução final. Fechou? Vamos para a questão discursiva, são duas questões. Formato de uma questão discursiva. Trata-se de um formato mais técnico, claro, né? A questão discursiva ela deve responder de forma clara e objetiva às perguntas formuladas pela banca examinadora, que no caso serão duas, né? As perguntas podem ser divididas em um ou mais itens. Então vejam só, nós vamos ter aqui, segundo o edital, duas perguntas, mas isso não impede que cada uma dessas perguntas tenha um desdobramento. Isso pode acontecer. Então, por exemplo, numa pergunta, ele pode questionar uma pergunta e trazer dois ou três aspectos, ou até mais às vezes. Normalmente eles trazem dois. Então, dentro de uma pergunta, nós podemos ter duas ou três perguntas ou até mais. Então, não significa dizer que nós teremos duas perguntas, duas questões aí discursivas, conforme apresentado no edital, e que serão somente duas. Dentro de uma pergunta você pode ter um desdobramento também, tá? E a gente vai ver como isso vai se desencadear. Então, nesse caso aqui, as perguntas podem ser divididas em um ou mais itens. A pergunta necessariamente refere-se a um tópico do conteúdo programático do edital. Como eu disse aqui, a parte específica da legislação, né? Assim, para elaborar sua resposta, é fundamental, claro, né? Aqui eu seria até repetitivo. É fundamental você conhecer o assunto, claro, né? Então, se eu tenho interesse em prestar esse concurso, mas eu não sou da área de educação, por exemplo, mas eu tenho interesse, então, naturalmente, eu tenho que estudar muito a parte específica de legislação, as diretrizes, porque é isso que eles vão cobrar de você nesse concurso, o conhecimento técnico. Você pode trazer a solução de um problema, essa solução pode ser sensacional, mas se você não mencionar a parte técnica, legal, a parte de legislação, a parte dos currículos, das diretrizes, né, Constituição Federal, que é mencionada aqui no edital, então o seu texto não será válido. Então o conhecimento aqui, eu posso até ser repetitivo, mas repito, porque isso é fundamental. Eu já vi candidato prestar concurso numa área técnica e não estudar a parte específica. Tentar chegar lá e fazer de qualquer jeito. Não vai dar certo, hein? Então você tem que estudar a parte específica também, tá bom? E por fim, aqui na sua resposta, você mencionar a pergunta. Muita gente tem essa dúvida aqui, ó. Tá? Nesse último item aqui, ó. Na sua resposta, você pode mencionar a pergunta, porque isso vai facilitar a correção do examinador. Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui, ó. Há candidatos que vão responder. Aliás, o nosso dia a dia, assim, quando alguém faz uma pergunta para nós, normalmente nós já respondemos com a resposta imediatamente, né? Então, se você disser assim, neste final de semana você irá viajar, aí a sua resposta normalmente é sim ou não. Né? No ideal seria o seguinte, ó, neste final de semana eu pretendo viajar, ou neste final de semana eu não pretendo viajar. Então, sempre responder com uma pergunta para facilitar a correção. Lembre-se de que é um examinador que vai corrigir a sua prova, ok? Ele precisa estar seguro e à vontade. Olha o exemplo aqui, ó. Pergunta: quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil segundo a Constituição Federal de 1988? Olha, presta atenção na resposta. Ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, os fundamentos da República Federativa do Brasil são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ok? Então, pergunta simples, resposta simples, mas dentro de uma legalidade. Repare que a resposta foi com uma pergunta, para situar o examinador. Agora aqui, ó, uma observaçãozinha. Ó. Se a questão discursiva ela possuir 3 perguntas, por exemplo, né, conforme até mencionei aqui para vocês, a sua resposta, então, ela deverá conter 3 parágrafos. Então, de preferência, responda cada uma das perguntas em um parágrafo diferente. Então, esse exemplo que eu citei é uma pergunta só. Então, foi utilizado apenas um parágrafo que começou aqui e terminou aqui.
Vamos supor que essa pergunta tivesse um outro desdobramento, mais uma questão, mais uma pergunta, dentro da mesma pergunta. Você vai separar por parágrafos. Conforme eu fiz aqui, você vai fazer igual aqui embaixo. Tudo bem? Fechado, então? É isso. Muito bem. Gabaritando SME de São Paulo, Auxiliar Técnico de Educação. Você tem o interesse em prestar esse concurso? Eu quero te apresentar aqui, se você não viu ainda, as vantagens do curso. Já mencionei no vídeo anterior, mas não custa repetir aqui. Então, vantagens, acesso imediato, fez a matrícula, já pode acessar. Ilimitado. O que é acesso ilimitado? Você assiste aos vídeos, às aulas, quantas vezes você quiser. Esse material vai trazer para vocês, fazendo a matrícula, teoria e questões, são centenas, milhares de questões comentadas pelos professores, obviamente do assunto do seu concurso. Essas questões comentadas, elas estarão em vídeo e também no material em PDF. Além disso, Vencendo Concursos trouxe para vocês alguns bônus. Mais questões. Então, além desse caderno de questões que ele já é oferecido no curso normal, nós vamos ter aqui também caderno de questões específicas, mais uma centena de questões. Você tem direito a 2 simulados, que serão comentados, a revisão de véspera, que é fundamental, e necessariamente aqui 2 redações corrigidas, tal qual a banca examinadora exige, de acordo com o espelho de correção da VUNESP. Valor de lançamento do curso, R$ 497, mas passou para R$ 297, que é uma promoção de lançamento, ou 12 vezes R$ 29,65, então basta você clicar no link que você vê aí abaixo para você poder fazer a sua matrícula e começar a estudar conosco aqui imediatamente. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero te ver aqui na nossa plataforma, estudando com o Vencendo Concursos. Abraço para vocês e até uma próxima aí. Valeu!